do microfone e da transmissão. Então, a transmissão até agora ficou sem ouvir nada, tadinho. Né? Então, muitos cristãos estão entediados com a igreja. Entediados com a igreja. Muitos cristãos estão entediados com os irmãos. É por isso que a igreja hoje enfrenta tanta dificuldade de viver junto. Ô, irmão, o que é que faz num domingo, final de ano, as pessoas não estarem na igreja? Podem dizer? Isso entristece. Sabe? Mas então nós chegamos aqui. E aí? Nós queremos ver com os irmãos quais são as causas, quais as causas do tédio. Não, tédio é tédio. Pode levar posteriormente, mas não no início, tá? Não o início. A depressão, ela é fruto de frustração. Nós vamos ver agora que o tédio, ele pode ser fruto de outra coisa. Então, quais as causas do tédio? Para os existencialistas, a causa do tédio é a própria vida. É a causa do tédio. Viver é entediar-se. Né? E nós sabemos que o tédio da geração atual, ele tem causas. Nós vamos falar de algumas delas. Primeiro, é o excesso de estímulo ou a superestimulação, né? É a quantidade de informação que está disponível e acessível nos dias de hoje. Há informação demais. Mas, por outro lado, existe tempo de menos. Alguns dados são extremamente impressionantes. O New York Times, ele fez uma pesquisa, e como resultado dessa pesquisa, ele chegou à seguinte conclusão: 1.000 livros, 1.000 novos títulos são editados por dia no mundo. 1.000 novos livros são editados por dia no mundo. Né? A pesquisa ainda diz que uma só edição do New York Times contém mais informação do que uma pessoa comum pode receber durante uma vida de 300 anos. Vou repetir. Uma edição do New York Times contém mais informação do que uma pessoa comum pode receber em 300 anos. Se ela vivesse isso. Atualmente existe muito mais de 4 bilhões de páginas disponíveis na internet. Hã? Acha no mundo. No mundo. Vários idiomas. No mundo. Não, eles não davam. Porque, entendeu? Isso tem custo.
né? A incapacidade de absorver essa quantidade de informação, ela gera ansiedade por informação. Ela gera ansiedade por informação. E aí as pessoas viciadas em informação, elas são chamadas de como? Saibicondríacos ou de dataholics. Essas são as pessoas viciadas em informação. E tem gente que é assim. Se ele não estiver absorvendo alguma coisa, ele não está bem. Não está bem. Uma vez eu conversando com o reverendo Hernandes, ele disse o seguinte, ele falou assim, perguntando para ele, como que o senhor consegue escrever tanto e pregar tanto e fazer tanto? Aí o reverendo Hernandes disse, falou assim, eu converso e dá fruto. Não serve para mim. Então o tempo que eu tenho eu uso. Eu durmo pouco, eu fico pouco em casa, trabalho muito. Se encontrar o reverendo Hernandes no avião, ele está escrevendo, no aeroporto ele está escrevendo, se ele estiver sentado no banco e tiver um tempinho, ele está escrevendo. Normalmente ele quase nunca dirige o carro dele. Então, ele senta e escreve. Ele conversa com você escrevendo. É uma pessoa que tem necessidade de informação. De passar informação. Ele tem necessidade de informação. Outra coisa, irmãos. Rotina. Rotina do dia a dia. Né? A rotina de vida e de hábitos, ela gera tédio. Vou perguntar para as irmãs aqui, só para as irmãs agora. Eu sei que os maridos ajudam, mas só para as irmãs. Quem gosta de acordar de manhã e lavar louça? Acordar de manhã? Só a dona Nenê. Acordar de manhã e lavar louça. Aí ela não dorme antes. Entende, irmãos? Olha só. Mas essa rotina, você tem que levantar. Todo dia você tem que fazer café, todo dia você tem que fazer café, todo dia que você tem que fazer almoço. Tem dia que você fala assim, puxa, eu podia parar de comer um dia. Podia me levar lá fora. Tem ou não tem? Tem, gente. Por quê? Porque a rotina cansa. Sabe? Ela produz desânimo. Tem dia que você não está desanimado não para fazer o almoço? Você olha para a geladeira assim, tem tudo na geladeira. Tudo. Verdura, carne, tem tudo. Aí você olha para a geladeira assim, vai lá no armário, olha para o armário. O armário, se abrir a porta de qualquer jeito, cai as coisas, tanta coisa que. Aí você chega para o outro lado, está sentado lá, está trabalhando, está fazendo alguma coisa, você fala, viu? O almoço não acontece não? Isso é desânimo diante da rotina. É tédio. Sabe? É aquilo que Salomão chamou da mesmice de viver sem novidade. Aqui, ó. Vou voltar aqui. Eclesiastes capítulo 1, versículos 8 e 9. Todas as coisas são canseiras tais, e ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Foi, é o que há de ser. O que fez isso? Fez.
e o que se fez. Isso se tornará a fazer, nada há, pois, novo baixo. Nada novo. É tedioso a gente observar que as coisas se repetem, se repetem, se repetem, e todo ano é a mesma coisa. Tem certeza que o Gabriel já ouviu? Ó, tá entendendo? Mesma história. Já ouviu isso? Mesma história. E uma historinha nova. Aí o Gabriel fala, mas é novo, compramos agora. Aí a pessoa diz assim, mas eu já contei essa história. Então conta diferente. Faz diferente. Entende? Mas, às vezes, a rotina, a falta de novidade, ela vai e a gente fica desanimadão assim. A monotonia é enfadonha. Ah, é sim. Outra coisa, compromisso superficial. Compromisso superficial. O tédio também é causado por uma espécie de compromisso superficial. As pessoas estão comprometidas com as coisas 20%. 20%. Né? A síndrome, 20%. Tá? O cara é cristão, 20%. O cara é comprometido com a família, 20%. O cara é comprometido com o trabalho, 20%. O cara é comprometido com os relacionamentos pessoais, 20%. O cara é comprometido com o cuidado com a igreja, 20%. Com os filhos, 20%. Com ele mesmo, 20%. Com Jesus Cristo, 20%. Ou seja, é aquele cidadão pouco por não responde por nada. Isso gera tédio. Isso gera tédio. Sabe? Então, irmãos, a gente vê que não é à toa. Falta de profundidade, a falta de compromisso. A gente precisa ser real com as coisas, verdadeiro, sério, sincero, honesto. A gente está. Como é que é? Como diz o poeta popular, deixa levar a vida. A gente precisa mudar um pouco isso. Mas não é só isso, não. Causa tédio. O egoísmo excessivo. Né? Nós somos egoístas. Alguém disse humoristicamente que as pessoas estão sofrendo hoje pelo excesso de autofoco. Excesso de autofoco. As pessoas só olham para si mesmas. Elas só olham os seus interesses. As pessoas trabalham muito na busca de esconder o seu vazio. Na busca de esconder o seu vazio. De mascarar o excesso do seu egoísmo. Irmãos, eu já falei isso aqui, lembra que eu falei? Assim, a gente é assim, a gente vai lá, compra a máquina de lavar. Aí quando a máquina chega em casa, na primeira lavada, o olha e fala assim, uma lave seca. Aí a gente vai lá e compra uma lave seca. Aí a gente vai ela lava e seca, aí a gente olha e fala, essa máquina podia ser lava, seca e passa, né? Aí a gente vai lá e compra. Aí de passar, né? Aqui já existe ferro,
a brasa. E era pesado. Quantas vezes eu fiz esse movimento para mim? No lugar que eu nasci não tinha luz elétrica. Nem sou tão velho assim. Mas olha só. Aí a gente queria um ferro elétrico. Nós fomos lá e compramos o Black & Decker. Saiu o fio. Eu odiava aquele fio. Porque quando ele quebrava, se tornava instrumento de correção. Então, na minha cabeça, eu queria um que não saísse o fio. Aí compramos um outro ferro, um Arno. E aí e aí saiu os ferros a vapor. Ó! Esse é fantástico, porque é até água. É um ferro a vapor. Agora não é mais ferro a vapor que faz o negócio. Agora é um negócio que você dura a roupa, aí você compra um negócio de vapor, você só passa assim, tem um monte de gente procurando nas lojas, né? Procurando nas lojas, e passa assim, ó. É passado, porque é os que as lojas. O secador faz o mesmo efeito, né? Mas agora, mas esse tem até vapor. Já tem o vapor. Tem um outro agora. Esses dias. Cada tecnologia, né? Gosto. Atrás. Esses dias eu vi um. Na Vera, ia ser bom para o senhor. E agora você põe. Uma câmera. Fecha, programa e tira. Pura, fecha, programa e tira. Olha que maravilha. Mas aí, sabe o que vai acontecer? Já o pessoal máquina. Eu já tenho uma máquina que lava. Tem uma máquina que seca. Eu tenho uma máquina que passa. Agora eu queria uma máquina que dobra. Por quê? Porque nós somos esse povo que nunca está contente com nunca está contente com nada. Então, às vezes, a gente está trabalhando para esconder, muitas vezes, o vazio do nosso coração. O que preenche o nosso coração não são coisas. O que preenche o nosso coração é a ação do Espírito Santo de Deus, irmãos. É lógico, conforto é bom. Né? Eu estou aqui, estou suando. Já olhei umas 3 vezes para o ventilador e pensei, puxa, eu tenho um ar-condicionado aqui. Conforto não é bom? Quem não gosta? É eu que sou mais bobinho. Mas, meu irmão, presta atenção. Você está entediado. Você está entediado, eu quero dizer, o tédio revela que alguma coisa na sua vida está errada. Resta vencer o tédio. E aí, o autor do livro de Eclesiastes, ele faz uma pergunta extremamente interessante. A pergunta dele é: vale a pena viver? Quando a gente olha na perspectiva do pessimismo humano debaixo do sol, tudo é uma mesmice, tudo é velho, tudo é incompreensível. E aí eu sugiro para você ler Eclesiastes, o capítulo 1, ler Eclesiastes, capítulo 1 até o versículo 18 posteriormente.
né, até o verso 18, eu quero dizer para você, vale a pena viver. Vale a pena viver. O que você acha? War Isbell, eu sempre cito ele. War Isbell, no seu comentário de Eclesiastes, ele faz uma declaração e ele discute o problema. E ele parte dessa primícia: não vale a pena viver. Não vale a pena viver. Considere a monotonia da vida, a vaidade da sabedoria, a futilidade da riqueza e a certeza da morte. Versículos Eclesiastes aí, no livro de Eclesiastes, você vai poder ter uma abrangência muito grande, versículos, os capítulos de 1 a 10. Se você não leu esse livro, leia esse livro. Leia esse livro. Mas, o próprio R. Isbell, ele resolve esse problema do tédio, e ele traz essa ideia, e eu quero compartilhar com vocês, porque é justamente a ideia de Salomão ao escrever. Ele traz o problema, ele faz 3 propostas. A primeira está em Eclesiastes, capítulo 11, versículos de 1 a 6. Eclesiastes 11, de 1 a 6. Então, nós não vamos conseguir ler todos esses textos, tá? Mas, quando a gente olha aqui, nesse texto, ele vai dizer assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a água, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, a gente vê que na proposta aqui de Eclesiastes 11, de 1 a 6, nós precisamos viver pela fé. Essa é a primeira coisa. Nós precisamos viver pela fé. A gente fica parecendo escorriscado, mas o crente precisa viver pela fé. Segundo, goze a vida agora. Goze a vida agora. Goze a vida agora. E aí você pode ler do versículo 7, aonde nós paramos, até o capítulo 12, versículo 8. Vamos ler agora. Terceiro, prepare-se para o julgamento divino. Vocês sabem, né, que tem um julgamento divino, não sabe? Sabe disso, né? Então prepare-se para ele, do versículo 9, capítulo 12 de Eclesiastes, até o versículo 14. Até o versículo 14. Tá? Então, e aí você vai ver que a vida é uma aventura.
viver pela fé não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Nós precisamos saber que a vida é uma dádiva de Deus. Então nós precisamos desfrutar da vida. A vida, ela é uma escola. Então nós precisamos aprender as lições. A vida é um exercício de mordomia. Então, é necessário temer ao Senhor e obedecer ao Senhor. E aí, irmãos, Salomão oferece para nós uma pequena receita para a gente mudar a nossa vida e ajudar a vencer o tédio. Tá? E essa pequena receita está no nosso texto base, que é o capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E aí a gente pode tirar 3 lições. A primeira delas, faze-o que te vier à mão. O que significa isso, irmão? Aproveita as oportunidades. Sabe? Sempre há algo para fazer. Deus é quem cria as oportunidades para cada pessoa. Não para um pouco de ficar filosofando, ficar teorizando, e faça o que precisa ser feito. Charles Haddon Spurgeon, ele disse o seguinte: uma boa ação vale mais do que 1000 teorias brilhantes. Então, cada cristão precisa colocar em prática a teoria bíblica sobre as boas obras, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 2, verso 10. Bom, a melhor maneira de curar o tédio é ajudar os outros. Entendeu? É ajudar os outros. Não expulse o tédio da sua vida. Expulse o tédio da sua vida. Tá? E ajude quem precisa. Nós estamos numa época boa para começar a fazer. Outra coisa, faze o que te vier à mão. Estou só lendo o texto, está no texto. Com o coração. Tá? Então, tudo que tiver à mão para fazer, faça conforme suas forças. O que eu estou dizendo, irmãos? Eu estou dizendo que a gente precisa dar, não 20%, mas a gente precisa dar 100%. 100%. A gente precisa fazer com amor. Sabe? É nobre o serviço que nós fazemos para a glória do Senhor. Então a gente precisa fazer 100%. Põe o seu coração naquilo que você vai fazer. Não faça de qualquer jeito. Não faça por obrigação. Amor. Jesus, certa vez, ungido por Maria em Betânia, né, na casa de Simeão, ela derramou um vaso de perfume, de nardo puro. Nós falamos disso aqui na igreja um dia. Um nardo puro. Ela foi recriminada, ela foi criticada, porque era muito caro. Nós falamos aqui, ela estava com um negócio lá que custava, a gente dava para comprar uma casa. Era um ano de trabalho. Entendeu? Mas o que destacou na ação dela? Destacou a boa ação? Ninguém tinha feito nada. Ele disse que ela realizou um dia que ela estava fazendo no tempo certo. Olha que coisa. Fazer, faça de coração. Na mão. Está na mão. Glória do Senhor.
glória do Senhor. Mas ele ainda diz: faz o que tiver à mão, coração, porque a vida é breve. Presta atenção, sabe disso, quero te contar. Vai morrer. Porque a gente vai morrer. Entendeu? A vida é breve. A vida é breve. A vida não é um ensaio. Não é um ensaio. A vida é o palco onde o enredo da nossa vida está acontecendo. Dá para viver hoje e falar assim: de Hollywood. Não, em meio às lutas, os sofrimentos, lembra de Jó, no capítulo 10, verso 1, ele desabafou, ele diz assim: a minha alma tem tédio, a minha vida, darei livre curso à minha queixa, farei com amargura a minha alma. Nós vemos que ele tinha motivos da sua amargura, ele tinha razão, as circunstâncias não lhe eram favoráveis. Agora, o que a gente vê na grande maioria é que tem muita gente reclamando sem razão. Muita gente reclamando sem razão. Eu vou dizer o seguinte, meu irmão: é a ausência de Deus, mas não a plena ausência de Deus. É o esquecimento de Deus. É o distanciamento de Deus. É o fato lembra de Apocalipse 3:20 que diz assim: eis que estou à porta e bato, se abrires por ela, entrarei e cearei contigo? Para quem que ele estava falando aquilo? A igreja. Ele estava falando aquilo para gente crente. Ele estava falando aquilo para a igreja presbiteriana de Tararé. O grande problema é que muitas vezes nós somos salvos em Cristo Jesus, mas Jesus não passa do portão da nossa casa. Ele não é o Senhor da nossa intimidade. Isso causa tédio. Por isso que eu falo que não há plena mais esfriamento. Entende? Às vezes a gente trata Jesus. E ele está falando assim: ó, eu vou estar lá com você. Se você deixar, vai meter o pé na porta. Ele pode fazer isso? Pode, ele é o Senhor. Mas ele não é isso que ele quer. É a nossa responsabilidade, é a nossa contrapartida. Tá? Então, eu não sei aqui quando tem hábitos de orar, visitar, estar com pessoas doentes, enfermas, mas nós precisamos disso porque muitas vezes o grande problema é que nós não estamos em contato com a realidade dos outros, contato só com a realidade. Não sei se você esse ano tirou um tempo para fazer uma visita ali no Lar São Vicente, lar de idosos. Nós temos uma irmã lá, tínhamos duas, uma Deus chamou. Nós passamos o ano inteiro, gente.
não fomos lá visitar. Não, eu fui. Nós passamos. Sabe, a gente precisa ter um pouquinho de sensibilidade com aquilo que está acontecendo na nossa volta. A gente fica entediado porque a gente só olha para as nossas necessidades, para a nossa vontade, para o nosso querer. Bom, então, eu quero concluir que o Gabriel já deu o sinal aqui, mas eu quero concluir fazendo novamente a pergunta: você está sofrendo de tédio? Você quer superar esse desânimo? Você quer deixar de ver o mundo de uma forma cinzenta, sem perspectiva? Então, pratique o ensino da palavra de Deus. Pratique. E o ensino da palavra de Deus é esse: tudo, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Porque no além, onde tu vais, não há obras, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Você, meu irmão, não pode escolher o dia da sua morte. Não pode escolher o dia da sua morte. Não pode escolher. Mas você pode tomar uma decisão agora, que é a decisão de uma vida bela, uma vida diante de Deus. Quanto te vier a mão para fazer. E no além, onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento. Torna a dizer, quer vencer o tédio? Aí. Bom? Dúvidas, perguntas, acréscimos, colocações? Não? Bel? Certinho? Nosso versículo está aí, né, irmão?